Eu gostaria de voltar no tópico que o César falou a respeito do desânimo, né, das cidades tristes. Eu gostaria de falar do desânimo também, mas dos agentes de segurança, dos policiais, da Brigada Militar, da Polícia Civil, dos demais agentes que você citou também, Lucas. E tomo como exemplo o caso recente que nós tivemos aqui em Passo Fundo, de uma ação de uma delegada que efetuou uma prisão no centro da cidade, na rua mesmo, né? E que até essa ação foi filmada, foi divulgada em redes sociais, na internet, e até houve algumas reações contrárias a essa ação da delegada, criticando. Esse tipo de crítica não desanima os policiais também, não faz com que eles tenham um pouco de vontade de largar de mão, como a gente costuma dizer, na tua percepção, Lucas? Desanimam, né? Mas, felizmente, esse tipo de comentário ele é minoria, né? Minoria. Nesta situação que foi registrada há uma semana, dá para se destacar todas essas dificuldades que nós estamos mencionando, César, Matheus, do policial, né? Já chega com o salário parcelado, já chega com equipamentos defasados, sabendo que o bandido está cada vez mais armado, e todos os outros menos, e mesmo assim, a policial em horário de folga vai lá com a filha, né? Vai lá com a filha, arrisca a própria vida, arrisca a vida da filha, podia muito bem passar reto, o que eu vou estar olhando pro cara ali? Não vou não. E ela foi lá no seu instinto policial. Esse tipo de profissional nós temos que enaltecer. Ah, mas xingou, fez, aconteceu. Pessoal, eu não sou especialista na questão da técnica de abordagem, mas tentar observar o momento que é na rua, uma abordagem, a profissional mulher, tem essa diferença. Tem sim essa diferença. Diferença de um homem, diferença de uma mulher. Imagina só um marmanjo, um assaltante sendo abordado por uma mulher. Onde é que já se viu isso? Mas e a delegada foi lá, mostrou o porquê que ela é delegada. E o outro senhor também era policial. E exatamente. E aí que vem o critério, né? Muitos populares filmando, né? Filmando a ação. Aí vão dizer, uma cidade tu também filma, tu é profissional e tal e tal. É justamente isso, cada um no seu quadrado, né? Cada um no seu quadrado. Só que lá você vendo, filmando, a policial pedindo ajuda, pedindo para acionar a Brigada Militar. Se não fosse, né, o sargento ali passar naquele momento, será que não poderia ter um outro desfecho, o caso? Passou um sargento aposentado, que também era outro que poderia... não quero nem olhar, já passei por tanto tempo disso aí. Foi lá e parou o carro, foi lá e prendeu o marginal, né? Só que daí a grande maioria aplaudiu, porque é uma ação da polícia, só que teve uma minoria que criticou. Mas eu acredito que, claro, é bom ouvir sempre as duas partes, né? Mas ver o que realmente foi feito ali de bom. O marginal que teria assaltado, o marginal que poderia, com aquela faca, ter esfaqueado a delegada, ou esfaqueado alguém que ele passou correndo. Tem vários quesitos que realmente tem que entender bem do assunto para saber comentar, né? Uhum. O que te passa na cabeça, Lucas, quando você ouve falar naqueles pedidos do fim da polícia militar? Você acha que a nossa sociedade conseguiria conviver em paz sem... Não tem como, né? A questão de unificação da polícia, que se diz, né? É que cada um tem uma responsabilidade, né? A exemplo, Brigada Militar, questão aí de policiamento ostensivo. Tem a questão da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, como exemplo da Polícia Federal, que investiga. Imagina só colocar tudo no mesmo, sabendo que todas as dificuldades que tem, questão de verba para a Brigada Militar, verba para a Polícia Civil, verba para a Polícia Federal, que agora há pouco estavam querendo cortar, justamente na Operação Lava Jato, toda essa onda que tem aí, né? Então imagina só, sabendo que a torneira seria uma única só, né? Imagina só, não, aqui a polícia está aqui, vamos fechar essa torneira. Eu acho que não teriam condições, eu acho que teriam que, de certa forma, estruturar e valorizar. Eu não digo só a pessoa, valorizar a instituição de segurança pública, né? Porque o cidadão, qualquer pessoa está sempre pagando imposto, pagando, mas nós não temos retorno nenhum. Eu me lembrando, Matheus e César, nesse período que eu estou acompanhando aí o setor policial, eu já acompanhei manifestação de policiais falando que queriam melhor estrutura para o trabalho, fazendo manifestação para isso. Fazendo manifestação para mais efetivo, mais de policiais. Depois uma manifestação para ter mais equipamentos. Não veio do efetivo, não veio do equipamentos. E agora há pouco estavam fazendo manifestação para não receber o salário parcelado. E agora eles fazem manifestação para receber o salário parcelado, né?
Então, a que ponto se chega, que valorização está tendo esse profissional? Que todo dia sai de casa arriscando a própria vida para salvar a vida de um desconhecido, né? Esse intuito que os gestores têm que entender. Só que no momento que colocar um gestor aí, colocar um responsável por um órgão de segurança pública, né? Que não entende nada de segurança, que é apenas um afiliado político, daí que a coisa continua do jeito que está, a tranco e barranco, né? Sem dúvida. César, mais uma pergunta tua? Até esse mercado, aliás, esse mercado não, a insegurança como um todo, ela cria um mercado privado para a criação de uma tipo de segurança acessória, né? Tanto que várias empresas de segurança privada foram criadas, até outros mecanismos de segurança, como câmeras e tudo mais, outros mecanismos de vigilância, né? Acabam, por conta disso, tentando... Eu nem sei se é efetivamente dar uma segurança, mas dá uma sensação de segurança para as pessoas, você não acha? Exato, né? Inclusive, ainda bem que nós ainda temos esse tipo de alternativa, né? Claro que não tem poder nenhum de polícia, mas tem pelo menos aquela tua sensação de que alguém está cuidando do teu patrimônio ou cuidando de você, já te dá um pouco mais de tranquilidade, né? Só que essa substituição da parte privada por um dever que é do Estado, não dá para entender, né? Exatamente. Bom, Lucas, a gente está transmitindo ao vivo aqui pelo Facebook, pela página do Facebook do Locus, ouvindo hoje o repórter policial da Rádio Irapuru, Lucas Cidade, falando sobre a sua experiência e a análise da segurança pública aqui em Passo Fundo e na nossa região, né? Lucas, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o sistema carcerário, ao menos aqui em Passo Fundo, né? O Presídio Regional de Passo Fundo também já foi tema de artigo do Locus, né? O que dá para se dizer em relação à casa prisional aqui de Passo Fundo, a situação dela? Infelizmente, Matheus, bom, quando você se fala na questão de segurança pública, sempre a palavra que vem primeiro é infelizmente, porque quer dizer que a coisa não está boa, Nosso sistema carcerário aqui em Passo Fundo, superlotado, né? Superlotado é verdadeiramente uma panela de pressão com o risco daquela tampa explodir a qualquer momento, né? E daí vem à tona tudo o que nós estamos falando. O que estão fazendo, né, para, de repente, dar jeito no sistema penitenciário? Você acredita que a polícia manda no sistema carcerário? Manda na cadeia? Quem é que manda na cadeia? Qual cidadão em sã consciência vai dizer, não, a polícia manda no sistema carcerário? Não tem como. Nós já vimos situações, a exemplo aí em Porto Alegre, que há mais indícios de tipo de situação. Um preso está lá, um detento, dentro da cadeia, e o líder da facção lá disse, não, ele teria que participar de uma audiência. Não, ele não vai participar da audiência. Mas é um procedimento, é todo um sistema que está funcionando, o poder judiciário e tudo mais, e daí estão lá os juízes, está lá o defensor, está lá todo mundo, e simplesmente quem decide que ele não vai é um traficante, é um líder de facção. Não, vocês não vão tirar ele daqui de dentro. Então, esse clima é aí em Porto Alegre. Aqui em Passo Fundo, com todas as dificuldades, a SUSEP consegue, de certa forma, administrar, né? Não tem esse tipo de situação ainda, né? De um líder de facção dizer, aqui quem manda sou eu e tudo mais. Ou já tem e nós ainda não percebemos, mas ainda não tem este atrapalho no sistema, né? De presos não poderem ser liberados para audiência e tudo mais. Só que vai ver a situação em que está um preso. Ele errou. Quem é que não tem o direito de errar? Né? Repetir o erro, que daí tem que começar a pensar, né? Que daí pode ser, peraí. Mas todo mundo tem o direito de errar. Tem a lei ela é feita para isso. Você vai lá, acerta as suas contas com a justiça, você tem que voltar para a sociedade. A ressocialização, ela existe? Ela existe a ressocialização com as leis que tem hoje. Que muitas vezes você faz crimes bárbaros aí, e logo já está solto, e daí você acha que essa maneira de logo estar solto não é um incentivo para você repetir aquilo lá, fazer de novo porque não dá nada? Então o sistema penitenciário ele está muito complicado. Aqui em Passo Fundo, né, as condições precárias, estruturais, superlotado, de higiene, e não estou falando só de preso, não estou aqui só falando de preso, estou falando também dos profissionais que lá trabalham. Por isso que eu digo, agentes penitenciários e tantos outros profissionais, tantas outras pessoas que circulam lá dentro e tem que conviver com aquele... Cara, é um caos aquilo lá dentro. A cadeia é um caos.
e só porque é com preso não tem que dar uma assistência, não tem que dar uma resposta. Então o sistema carcerário está indo de cada vez a pior. Não vejo uma resposta imediata para resgatar, né? Dizer, vamos resgatar esse sistema, vai ser assim, vai ser assado. Se o problema na rua continua, como é que vai conseguir resolver lá dentro, né? Exato. E essa questão da impunidade em relação aos menores de idade, Lucas, não acho que isso potencializa ainda mais? Os menores de 18 anos podem cometer seus delitos e sabem que a punição vai ser quase nula? Como é que você analisa isso? É bem questionável essa situação, né, do menor. Tem é uma ECA, né? Não, é o ECA, né? Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Só que muitas vezes os bandidos acabam utilizando menores e na hora para cometer os seus delitos deixam armas com menores e tudo mais, porque eles acabam naquele sentimento de vida fácil. O mundo do crime, ele é uma vida fácil, só que ele tem dois caminhos, ou é cadeia ou é cemitério. Né? E daí o que acontece? Ele acaba naquele instinto de vida fácil, vai junto, vai nas encrencas e depois volta. Estou num fato atual até, César, que a ocorrência que atiraram contra a polícia, imagina só, não é apenas um policial que está lá, é toda uma instituição que está sendo alvo do bandido. Atiraram na polícia, daí eram 2 menores e um maior. Daí o maior estão vendo o que vão fazer com eles, os menores também estão vendo o que vão fazer com eles. Só que para você ver, né, mas como que o menor já está envolvido no crime? E não dá para generalizar. Muitos já dizem, mas vem que a família já é ruim. Não dá para generalizar. Uma situação que bem atual, eu vi hoje, agora que estamos gravando esse vídeo, mas eu vi hoje. Trocaram tiro com a polícia, eram 2 menores, blá, 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 e daí você acha que a família abandonou eles? Apareceu a mãe de um deles dizendo assim, eu já tentei, fiz 3 pedidos de internação, eu preciso internar meu filho para tirar ele do mundo do crime e eu não tenho uma resposta de nenhum órgão competente. Eu ouvi uma mãe apelando uma ajuda do Estado, ajuda de quem fosse, para tirar o filho dela de lá. Mas o filho dela já estava dentro da viatura, já estava lá, não adianta mais o que fazer. E daí tu acha que esse menor aí, se vai para a delegacia, e se ele não for recolhido ao caso, né, for liberado de novo, está no mundo dado, está na rua de novo, você acha que se a mãe pedindo para ajudarem ela a tirar ele do mundo do crime, e ninguém ajudar, e o menor já está na rua sabendo que não deu nada, o que vai acontecer? Semana que vem eu estou vendo ele de novo. E esse aí é um exemplo de como é que nós podemos dizer, uma categoria do time de futebol? Daí tem os titulares, dali a pouco, eu do futebol não entendo nada, mas dali a pouco tem a questão do reserva, mas tem a categoria juvenil. A juvenil ali, e assim vai. Infelizmente, o menor que está hoje ali envolvido na ocorrência é o bandidão que nós vamos estar falando depois, se ninguém der atenção. Tem que dar atenção para esses adolescentes, não dá para dizer assim, mas é assaltante com 15 anos, tem que abandonar, tem que largar de mão. Não dá para se desacreditar do ser humano. Tem que tentar... Impossível não conseguir ter uma resposta e retirar ele do mundo do crime. Só que tem que fazer o que tem que fazer, né? Questão aí dessa situação da legislação. E daí policiais vão ver, possivelmente vão ser aí analisados essa ocorrência, se os policiais não agiram com... mas por que devolver tiro, devolve se sabiam que era um adolescente? Tudo isso aí sempre tem o porém. E resolver o problema o pessoal não resolve. Não resolve. É aquilo que nós já comentamos, César, em outras oportunidades aqui no Locus, né? A falência completa do Estado e, infelizmente, também da boa parte da sociedade entrando nesse buraco aí, né, César? É verdade. Imagina o policial ter que se preocupar se é um menor que está atirando para ele poder atirar, né? Isso para mim não faz sentido. É até um processo de legítima defesa. Exato. Bom, Lucas, algum caso que tenha te marcado assim nessa tua trajetória de repórter policial, algum caso que te marcou, que você tenha trabalhado incessantemente por alguns dias, acompanhado o trabalho da polícia no local do fato? O que dá pra gente contar aqui para quem nos acompanha? Já vem um filme na nossa memória, né? Que são tantos os casos e acontecem muitas vezes, são parecidos, né? E o que sempre me toca muito é a questão quando envolve criança.
Não é porque nós somos acostumados a lidar com tanta coisa ruim, de você ver tanta coisa ruim que você não tem sentimento. Eu sou um ser humano como qualquer outro. Eu tenho sentimento. Eu tenho que cuidar desse sentimento no momento que eu vou transmitir a notícia. Porque o mesmo Lucas que está falando aqui é o mesmo Lucas que está falando no rádio. Eu não sou dois Lucas, é o mesmo, a pessoa é a mesma quando você está falando no rádio, que é a minha profissão de transmitir no rádio. E quando tem criança, já chega a me dar um nó na garganta, quando tem criança. Então, fatos assim, ó, que os principais que me marcam assim, é que envolve criança. Teve um fato de uma criança que foi torturada ao extremo por um familiar que também sofria de problemas mentais aqui no bairro Petrópolis, já faz algum tempo isso. Ele foi preso, né? A criança, tipo, né, arrancar pedaços da criança, enfim. E ele foi preso, voltou para o sistema carcerário, ele foi levado para outra região, voltou para Passo Fundo, souberam que ele estava ali, mataram ele também, né? Então, a vítima era criança, depois ele ali que também tinha transtornos, acabou sendo morto. Tem também a situação, vários, né? Questão desta que até para questionar o ouvinte, né? E sempre nunca não deixar esquecer de um padrasto que acabou abusando uma menina, uma bebê. Eu vi a criança, coisa mais linda, parecia uma boneca, de 11 meses, né? Fez um aninho no hospital, foi violentada, estuprada, agredida, né? Por um jovem de 22, 23 anos. Ela, ainda bem que ela passou um período no hospital, né? Teve sua recuperação, já teve alta. Eu acredito que com certeza alguma sequela, infelizmente, ela vai ter. Alguma sequela de ter passado esse trauma. Só que o trauma que eu acho que todo mundo sofre, além de saber da questão deste crime, é que o autor disso tudo teria sido levado para a cadeia. Ele foi solto por uma decisão judicial dizendo que ele corria risco de vida ficando na cadeia, devido à massa carcerária. E os valores estão ou não estão invertidos? Né? Completamente. Então, cada caso, né, que repercute, que me marca, é justamente por esses desdobramentos. Né? E você acredita que acaba tendo esses desdobramentos. Até importante frisar que a jurisprudência às vezes pode ser um aliado, né? Não só a lei, mas também a jurisprudência pode ser conivente com esses casos, onde não deveria acontecer, né? Pois é. E outro ponto também de casos que eu acompanhei, de indivíduos aí do colarinho branco que foram parar na cadeia. Né? Foram parar na cadeia e estão tendo que acertar as contas com a justiça. Exemplo aqui em Passo Fundo, que é um caso internacional, Maurício Dallagnol, que lesou milhares de pessoas, né? Então, e esse foi um caso, essa operação Carmelina, ela exigiu do profissional muita coisa para você buscar uma informação, porque era um caso muito complexo e a todo momento você buscando a informação, você tinha uma novidade. Só que você tinha que saber aquela novidade se realmente ela era verídica. Daí vem todo o trabalho de você profissional para divulgar, né? Então tem muitas vezes as pessoas conversam com nós, abordam na rua, enfim. Mas tá ali prontinho, tu vai ali e só fala. Mas não é isso, né? Essa é a função do repórter. Tu tem que ir na rua, tu tem que correr, tu tem que ir de atrás, pegar detalhes para daí ir pro ar e ficar bonitinho, né? Mas a gente tenta fazer da melhor forma. Todo dia é um aprendizado. Só que, olha, caso, Matheus, qual outro aí que tem... Nossa, são muitos casos, né? Muitos casos que me marcam. Mas, em especial, me marcam casos que envolvem criança. Criança, não consigo ver criança sofrendo, né? Isso aí me dói por dentro como ser humano. Né? E a gente imagina, ouvindo você falar no rádio, né, Lucas, já causa um sentimento ruim na gente, que escuta, né? Imagina você, muitas vezes, vendo as vítimas, né, os abusos, né, que essas crianças sofrem. Mas, César, mais alguma consideração, alguma pergunta aqui, algum comentário com o Lucas? A gente já está se encaminhando para o final aqui da nossa transmissão. Lucas, o que você acha quando um policial acaba indo para a política? Qual uma opinião, talvez superficial, tua a respeito disso? Você acha que ajuda? O que acontece? Olha, indo para a política, acho que é positivo, porque todos nós, né, somos seres políticos. Só que não é o ir para a política. Tu tem que ir, não independente da tua profissão, a tua função, mas fazer, né? Tem que ter uma questão de fazer. Não só o discurso. O discurso ninguém mais aguenta. Então um policial,
muito positivo porque ele sabe o dia a dia, ele sabe as necessidades. Teriam que ter representantes das categorias na classe política? Teria, só que fazendo, né? Não só a questão do só discurso, que infelizmente é o que a gente só vê, né? Ação, prática, é difícil. Pois bem, senhores, nós estamos chegando já no final da nossa transmissão aqui ao vivo pelo Facebook e nós queremos aqui, em nome de toda a equipe do Locus, César, William, todo o pessoal aí que está nos bastidores também, agradecer ao Lucas Cidade, repórter policial na Rádio Irapuru, que já há bons anos vem trazendo a informação com qualidade, com agilidade, na hora que o fato acontece, que hoje destinou alguns minutos aqui da sua agenda corrida, né, de repórter, não poderia ser diferente, para conversar com o pessoal que acompanha a nossa página aí no Face. Então, Lucas, obrigado pela presença aqui conosco, uma satisfação poder conversar novamente contigo e parabéns pelo trabalho. Valeu, Matheus, muito obrigado, né? Eu que agradeço essa oportunidade, porque é bom sempre estar dividindo um pouco como é o nosso dia a dia, que de certa forma é curioso, né? Não para nunca, é sempre em busca da notícia. Então, para mim é um prazer, muito obrigado, e agradecer também ao César pela parceria, ao William, toda a equipe aí do Locus. Muito obrigado. Ok, obrigado também ao César, que participou conosco lá de Porto Alegre. Um abraço, César, até a próxima. Obrigado, Lucas. Parabéns. Continue firme e forte no teu trabalho e espero que possamos contar mais vezes contigo. Valeu, obrigado. Muito bem, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. E assim a gente encerra, então, a transmissão ao vivo do Locus Online pelo Facebook. Lembrando que na próxima terça-feira, a partir das 20 horas, a gente estará de volta com outro assunto importante que faz parte do seu dia a dia. E, é claro, você é convidado a acessar o locusonline.com.br e acompanhar conteúdos exclusivos com um contexto diferenciado para você e se cadastrar, é claro, né, para receber todas as informações que fazem a diferença na sua vida. Um abraço, uma boa noite e até mais.